Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Tatiana Ragosta. Meu telefone é 34398585. O site do escritório www.ragosta.jus.adv.br. Facebook Leis do Sucesso. Para você que perdeu os programas anteriores ou que deixou de ouvir por algum motivo um determinado programa, todos os programas estão sendo gravados e depois eu posto no Facebook Leis do Sucesso. E se você tem curiosidade, você quer que eu fale sobre algum tema em especial, manda uma mensagem, pode ser uma mensagem que eu vou falar sobre esse tema assim que possível. E eu agradeço até pela colaboração e participação. Lembrando que no dia 24 de fevereiro eu vou falar sobre a FGTS. Então, você que não sabe sobre a revisão do FGTS, que trabalhou entre 99 e 2015, é importante você conhecer, porque é um direito seu que está lá e você pode recuperar. Então, não perca o meu programa do dia 24/2. Então, hoje eu vou cumprir a minha palavra, que semana passada eu falei muito, eu não deixei ninguém me fazer perguntas. Então, daqui uns 10 minutinhos, eu vou abrir para os ouvintes poderem fazer perguntas. Então, para você que tem alguma dúvida, e principalmente do assunto que eu vou tratar hoje, você pode ligar no 3016 1764 ou 3016 1765. Tá? E hoje, o que vou trazer é uma novidade e não é, porque essa lei, ela existia antigamente, tá? Pelo decreto 89312/84, né? Que é como funcionava. A pessoa, ela podia se aposentar por velhice. O que é isso? É a antiga aposentadoria por idade, só que ela era um pouquinho diferente, né? Antes, quando a mulher fazia 60 anos e o homem 65, se tivesse 60 contribuições para o INSS, era possível pedir aposentadoria. Então, o que eu vejo hoje é o seguinte: muitas pessoas contribuíram antes de 1991, que foi quando foi aprovada a Lei 8213, né, que mudou o prazo e a carência passou a ser de 180 contribuições. Então, ela aumentou de 60, ela passou para 180, né? Teve uma tabela que foi criada no artigo 142, né, da Lei 8213. Então, de que maneira foi feito isso? Foi feito de maneira gradativa, essa mudança de uma lei para outra. Então, quem fez 60 anos em 1991, no caso mulher, ou 65 homem, podia se aposentar com 60 contribuições. E foi aumentando gradativamente até chegar no ano de 2011, onde as pessoas somente com 180 contribuições, que é o que ainda vigora até os dias de hoje. Então, para você que contribuiu com 60, mínimo 60 contribuições, não pode ser 59, é 60. Até 1991, é possível ingressar com essa ação de aposentadoria por velhice e pedir o quê? Para que seja concedida, porque na época você tem a carência, só que você só não tinha a idade. Então, por exemplo, você tinha 50 anos em 1991 e já tinha 60 contribuições. Então, não tem problema nenhum em pedir a concessão do benefício de aposentadoria por velhice, porque ela não está ligada ao preenchimento dos dois pressupostos, ou seja, a idade e a carência. Se você cumprir um dos dois, eles não precisam ser cumpridos simultaneamente. Você cumprindo um e depois outro, já é possível ingressar com esse pedido, né, no judiciário. Primeiro tem que pedir no INSS e, se ele for negado, a gente pede na justiça para que você possa aí se aposentar por velhice. Não tem nada a ver com aposentadoria por idade, é um outro pedido, é aposentadoria por velhice, e ela
é uma forma de socorrer aí muita gente, que eu recebo muita ligação de pessoas que não contribuem há muitos anos e de pessoas também que elas não possuem esses 15 anos de hoje para se aposentar. E, por outro lado, existem também muitas pessoas que desconhecem essa tabela do artigo 142, que permite o quê? Ela foi feita de forma gradativa, a mudança de uma lei para outra. Então, às vezes, você desconhece, mas você tem como entrar com um pedido até de aposentadoria por idade. Então, se for o seu caso, você pode ligar. Eu esqueci de comentar, mas eu vou falar que amanhã as primeiras 10 ligações, quem me ligar, as primeiras 10 ligações terão direito à consulta gratuita. Então, basta você ligar e marcar a sua reunião a partir das 8 horas da manhã. Eu já vou estar atendendo e eu vou agora, cumprindo a minha palavra, eu vou começar a atender as pessoas. Boa noite. Boa noite. Qual o seu nome? Sandra. Sandra, em que posso te ajudar? Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, em 2009, né? Eu me aposentei, foi uma aposentadoria proporcional. E eu posso pedir revisão? Em 2009, me diz uma coisa, qual é o seu tipo de aposentadoria? Por idade ou por tempo de contribuição? Tempo de contribuição. E você voltou a trabalhar depois de 2009? Voltei. Ótimo. Você pode pedir sim. Provavelmente o seu caso é de desaposentação, tá? É uma ação onde a gente pede para que sejam contados, né? Todas as contribuições. Você trabalha com carteira assinada, você recolhe para o INSS? No momento, não. Depois que me aposentei, eu trabalhei até 2013. Não, até 2012. Entendeu? Tá, então você trabalhou mais 3 anos. Quase 4 anos. Então, Sandra, provavelmente, o que acontece hoje, se for pedida a nova aposentadoria, provavelmente o fator previdenciário, ele vai contar ao seu favor. Porque você está mais velha do que em 2009, quando você pediu a primeira aposentadoria. E isso daí, ele vai favorecer você, tá? Então, mas antes de qualquer coisa, se você quiser, depois você me procura, ou procura um advogado que você conheça, porque antes de mais nada, tem que fazer as contas para saber se a aposentadoria, a nova aposentadoria, é mais favorável, ou seja, ela é maior, o valor é maior do que a que você recebe hoje. Então, precisa fazer as contas, mas assim, pela minha prática, eu posso te dar 80% de chance de aumentar a sua aposentadoria, mas sem contas, veja bem, se alguém falar que faz a ação sem fazer as contas, não faça, porque tem que fazer a conta para você ter certeza e para o juiz não aceita, se eu entro com uma ação dessas sem ter os cálculos, o juiz vai mandar de cara eu apresentar os cálculos para ter certeza que a ação vai te beneficiar. Entendeu? Então, é importante aí verificar e fazer os cálculos. Nesse caso, seria a desaposentadoria ou seria uma revisão? Desaposentação. Desaposentação. Olha, tem outras revisões, tem o fator previdenciário, pode ser feita o recálculo da carta de concessão para ver se o INSS não errou. Mas, de qualquer maneira, eu já te adianto que o melhor para o seu caso... Assim, de todas as revisões que eu conheço, nesse seu caso específico, a que vai te dar o maior resultado, financeiramente falando, é a desaposentação. De qualquer maneira... Já foi revogado? Já ganharam essa causa? Não, tá no STF, tá? Tá no STF, existem 2 votos favoráveis, 2 contra. No STJ ganhou e no STF não foi julgado em definitivo. Mas, assim... A probabilidade de êxito é grande. Grande. Então, não esquece, quando você procurar um advogado, você tem que ter o CNIS, tá, na mão, que o CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que você vai pedir no INSS, você leva o seu CPF, pede esse documento, e aí, com a carteira de concessão e o CNIS, já dá para verificar se você tem, se aumenta ou não sua aposentadoria. Ok. Obrigada. Você vai dar o teu telefone novamente, né? Vou. Tá ótimo. Você quer anotar? Você quer anotar meu telefone? Eu te dou agora. Pode falar. 34 39
Só um instantinho, peraí. 24. Não, 34, 34. 34. 39. 8585. Aí você me liga, a gente conversa melhor, tá bom? Tá ótimo, tá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite, Sandra. Boa noite, tchau. Bom, tem mais uma pessoa, vamos lá. Boa noite. Alô, boa noite. Meu nome é Carlos. Pois não, Carlos, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Essa contribuição de 60, você falou 60, eu não consegui copiar o que significa 60 aí. 60 o quê, 60, você tem que ter pago durante 5 anos o INSS, 60 contribuições. Ah, tá. Se você Eu pagou... paguei- Se eu paguei 5 anos de contribuição, Aí a gente pode verificar a possibilidade de ingressar com essa ação de aposentadoria por velhice. só por velhice. Por velhice. E hoje você tem que ter 65 anos no mínimo. Entendi. Agora, essa situação de, que nem, por exemplo, eu trabalho com a linha automotiva, não diminui a qualidade? Não, diminui assim, por tempo, tem que ser feita a contagem, né? E no caso, precisa ver qual a função você exerce, de que maneira você trabalha, se tem periculosidade. Periculosidade, exato. Então aí sim, aí precisa fazer os cálculos, porque de repente você tem até direito de aposentar por tempo de contribuição, dependendo da função que você exerce, mas aí é um caso mais delicado que precisa sentar e conversar com você, com base em documentos. Não dá para falar no ar, por exemplo. Tá. Porque eu trabalho com reparação automotiva, com a parte... Tá. Então, provavelmente você tem insalubridade. Só que isso a gente precisa ver pessoalmente. Infelizmente, aqui na rádio, eu não vou conseguir detectar o seu caso, te dar, assim, com 100% de certeza o que dá para ser feito. Aí eu precisaria sentar com você e conversar. Pra te dar... então amanhã para marcar, Por favor, doutora. me liga e a gente conversa amanhã. Tá bom? Tá ótimo. Então, muito obrigado, doutora. Imagina, eu que agradeço. Boa noite. Alô? Alô? Boa noite, com quem eu falo? Com a Tatiana? Minha xará, tudo bem? Tudo. Assim, a minha dúvida é assim, há um ano eu saí da empresa, vai fazer um ano em abril agora. E não foi depositado, eu puxei pela caixa detalhado, não foi depositado aqueles direitos que a empresa tem que depositar, né? Todo mês, o mês de janeiro, fevereiro, março e abril do ano passado. Ou seja, já fez um ano. O que pode acontecer com a empresa? Bom, primeiro, o que eu te aconselho, tá? Embora eu não faça trabalhista, eu vou te aconselhar a procurar a empresa e tentar entrar num acordo, tá? Porque o correto era eles, no dia da rescisão, já ter feito esses depósitos, não? Sim, mas o que acontece? Se não foi feito, se você entrar com uma ação contra a empresa, vai demorar, você vai se desgastar. Procura fazer um acordo, conversa, vê o que aconteceu. Às vezes, se é uma empresa muito grande, pode ter acontecido um erro dentro da empresa. É pequena. É empresa pequena. Pequena? Então conversa, às vezes o dono da empresa está apertado, algum problema assim. Então eu te falo, como advogada, é sempre melhor você entrar num acordo do que partir para ação. Procura a empresa, vê o que aconteceu, explica, fala, olha, eu levantei, não está lá o depósito, o que aconteceu, acho que vocês esqueceram de fazer. Tenta entrar num acordo, aí se não der, você processa a empresa porque é um direito seu e você não pode deixar de receber. Sim, entendi. Entendeu? Então, esse é o melhor remédio para eu fazer. Melhor coisa para ser feita, procura quem cuida do financeiro, se é uma empresa pequena, vê o que aconteceu, por que você não recebeu. Conversa, tenta conversar numa boa, explica, olha, você esqueceu de pagar, isso daqui pode dar problema para vocês, de repente vocês podem sofrer uma fiscalização, por favor, conserta isso, tal. Aí você espera um pouquinho, se porventura deu 1 mês, 2, nada foi feito, você liga de novo. Não tem jeito, aí você parte para ação, tá? É a melhor coisa que você tem a fazer no momento. Tá, ok, Tatiana. Tá obrigada. bom? Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Bom, alô? Alô? Boa noite. Boa noite, Com moça. quem eu falo? É Margarida. Oi, Margarida, no que eu posso te ajudar? Moça, é assim, Tatiane. É Tatiane seu nome? Tatiana. Tatiana, então, Tatiana é assim. O meu marido, ele deu entrada na aposentadoria dele desde 2010 para aposentar por tempo de serviço, né? Aí agora saiu a aposentadoria dele. Assim, ele botou advogado e tudo. Só que eu achei muito pouco o que ele recebeu
de 2010 para cá. Ele recebeu 30 e sei quantos mil, não sei direito, né? Uhum. E se aposentou com salário de R$1.000 e poucos, R$1.040, uma coisa assim. Não, eu fiquei tão aborrecida quando ele falou nessa aposentadoria, que eu não quis nem saber direito, porque pagou tantos anos no INSS para se aposentar com uma migalha dessa, ainda receber 30 e poucos mil só de aposentadoria. Então, aí precisaria verificar se porventura o INSS... Bom, mas teve um colega que fez a ação, não teve? Então, um advogado, porque assim, ele tem firma aberta, né? E ele pagava o INSS como se ele fosse funcionário da firma, assim, de pedreiro, sabe? Entendeu? Ele contribuía como autônomo. Isso. Então, isso influi muito para a pessoa perder muita coisa no INSS? Não, precisa ver sobre quanto ele pagou. Aí ele pagava 2 salários mínimos. Tá. Aí o que acontece? Precisa verificar se não teve erro do INSS, se ele se aposentou pela proporcional, pela integral. Então, isso, a gente precisa analisar a carta de concessão do benefício e pegar porque assim, o INSS, quando você chega e pede a sua aposentadoria, ele tem um processo, tá? Então, lá dentro do INSS tem um processinho que é como se fosse na justiça. Aquele processo que você vê no fórum é igualzinho no INSS. Uhum. E aí ali tem todos os dados do seu marido. Todos. E o cálculo que o INSS fez. Aí, com base nesse processinho administrativo, dá para verificar se teve erro ou não. Então, o que eu te aconselho a fazer? Primeira coisa, conversa com seu marido, vê se ele te dá uma procuração ou se ele mesmo vai no posto do INSS, tem que agendar. Então, você liga no 135, ou pede para ele te dar uma procuração com firma reconhecida, ou para ele ir no INSS e pedir uma cópia desse processo administrativo da aposentadoria dele. Com esse processo, você procura um advogado especialista em direito previdenciário para que esse advogado faça essa revisão, verifique se está certo, se os cálculos estão corretos, porque o que acontece, muitas vezes, o INSS erra mesmo, tá? E se a pessoa não for atrás, passa. Ninguém vai bater na sua porta e dizer, olha, tá errado. Mas você... Então, Tatiana, deixa eu falar um pouco. Assim, ele deu entrada, né, em 2010 na aposentadoria, aí ele achava que ele ia receber desde 2010 para cá, né? Aí eles pagaram só de 2012. Você acha que isso tá certo? Não. Se ele pediu aposentadoria em 2010, em 2010 ele já tinha tempo de contribuição, já tinha a idade, já tinha tudo direitinho, foi por tempo de contribuição, né? Foi por tempo de serviço. Ele tá com 60 anos já, esse ano ele vai fazer 61 anos e agora essa aposentadoria sai. Por isso que eu achei muito pouco. Tá. Quando você tem o tempo de contribuição, o integral, ele se aposentou com integral com 35 anos? Isso, com 35 anos. Então, quando ele deu entrada em 2010, o INSS estava sempre alegando que ele não tinha. E ele sempre pagando. Aí agora que saiu a aposentadoria, mas só veio de 2012 para cá. Tá, se em 2010 ele já tinha as contribuições que eram necessárias, na época, aí teria que pagar desde 2010. Que foi quando ele deu entrada no pedido no posto. Aí tem que pagar desde 2010. Se só em 2012 ele atingiu o mínimo de contribuições, o mínimo de pagamento que tinha que fazer, de prestações vai para o INSS, aí é em 2012. Aí precisa analisar o processo administrativo para te dar uma solução e uma exatidão, né, do que aconteceu. Então, só analisando esse processo administrativo é que a gente vai poder analisar a mesma situação e enxergar o todo da questão, o que aconteceu de fato. Tatiana, você é advogada, é? Sou advogada. Então, moça, escuta, aí foi certo que ele pagou para o advogado? Ele pagou 30% para o advogado. O advogado só conseguiu esse valor, né, de R$1.000 e poucos reais para ele se aposentar. Ele estava esperando se aposentar com uns 1.500, 1.600, por aí se aposentou com 1.040, né? E ainda teve que pagar os 30% para o advogado
E você acha que isso está certo? Tá certo, tá correto? Certo? É correto, o advogado trabalhou, ele fez a ação, seu marido recebeu. O advogado pode ser que passou alguma coisa e ele não viu, mas assim, é correto, ele trabalhou. Ele trabalhou, ele tem que receber. Então tá certo. Você pode passar o número do seu telefone para mim, claro, Tatiana? Anota, por favor. 3439-8585. Vou repetir. 3439-8585. É 3439? 85 ou 85 de novo? 85 e 85 de novo? Isso mesmo. Deixa eu ver aqui, 3439, né? Isso, 85. 85? Exato. Liga desse mesmo jeito aqui que você me passou? Liga então, e aí eu falo com você. Então, eu vou pedir para ele ligar, entrar em contato com você, para você explicar, porque aí eu não sei explicar muito para ele. Tudo bem, você fala para ele me procurar, tá? eu explico para ele, não tem problema. Tá, qualquer hora pode ligar para você? Horário comercial. Tá bom, moça. Olha, muito obrigada, tá? Que Deus abençoe você, tá? Amém. Obrigada, senhora. Eu que agradeço. Bom, então, olha, eu cumpri minha palavra, eu sou uma mulher de palavra, então quem ligou, daqui a pouquinho eu vou atender mais pessoas, tá? Que eu preciso falar de mais coisas para vocês. Senão o programa, eu não vou trazer novidade e aí eu morro, né? Preciso falar. Então, o que acontece? Agora eu vou falar uma coisa que, assim, vocês vão me dizer, mas São Paulo não tem muito esse caso, mas tem sim. O que acontece? Trabalhador rural, tá? Muitas pessoas, no passado, antes de vir para São Paulo, trabalharam como rural. E tem o segurado rural especial, que é o quê? É aquele trabalhador rural que vive em regime de economia familiar, ou seja, em agricultura ou pesca. Esse tipo de trabalhador rural, ele pode se aposentar, tá? Sem pagar o INSS. Você vai me dizer como? Desde que ele tenha uma comprovação de que ele estava, né, num trabalho rural, que ele possa comprovar isso, é possível pedir no INSS a aposentadoria da pessoa. Então, uma mulher que trabalhou no INSS, o trabalhador rural, a mulher hoje se aposenta com 55 anos e o homem com 60. Porém, existe a aposentadoria mista ou híbrida, que a gente chama, que é aquele trabalhador, né, que trabalhou no campo e depois veio para São Paulo e exerceu um outro tipo de atividade. Então, se ele trabalhou lá, nunca pagou o INSS quando ele trabalhava como rural, e ele trabalhava em regime de economia familiar, com agricultura ou pesca, aí ele pode somar com o tempo que ele trabalhou na cidade. Então, ele mudou, ele trabalhava no campo, depois ele mudou para alguma cidade e continuou trabalhando. Então, esses dois períodos a gente pode somar, tá? Tanto o período de rural como o período de urbano, a gente pode somar para pedir aí a aposentadoria para a pessoa, ou por tempo de contribuição ou por idade. Aí precisa ser feita uma análise qual a melhor situação. Normalmente, essas pessoas se aposentam por idade. Então, para você que acha que esse tempo está perdido, que não vai somar, não. A gente pode somar sim e, de repente, aí conseguir uma aposentadoria para você, tá? Então, é importante deixar essa dica. E eu vou lembrar que amanhã, as primeiras 10 pessoas que ligarem, eu vou fazer uma consulta gratuita. Então, lembrando, as primeiras 10 ligações terão direito à consulta gratuita. Telefone 3439-8585. Repetindo, 3439-8585. Meu Facebook, Leis do Sucesso. Todos os programas são postados no Facebook, tá? Então, se você perder, depois você pode entrar lá e verificar. E o site do escritório é www.ragosta.jus.br. Então, repetindo, www.ragosta.jur.adv.br. Então, agora eu trouxe uma outra novidade para vocês, que é o quê? É a aposentadoria por idade
com algumas inovações da Lei 10.666/03. Então, de que maneira que funciona? Você que trabalhou, tá? E não pagou o INSS. Então, vamos dar um exemplo. Uma cantora que trabalhou e não recolheu o INSS. Então, essa cantora, ela tem 60 anos hoje. Se ela tiver como comprovar os shows que ela fez, os LPs que ela gravou, CDs, DVDs, é fácil de ingressar no INSS e pedir a aposentadoria dessa pessoa, por idade. Ah, mas eu não sou cantora, é muito difícil. Tá bom. Tem algumas pessoas, eu estou dando só exemplos, tá? Porque isso funciona de que maneira? A emenda constitucional 20/98, ela diz o quê? Que tempo de serviço é igual a tempo de contribuição. Ora, se tempo de serviço é igual a tempo de contribuição, significa que se eu trabalhei, embora eu não tenha recolhido o INSS, eu posso me aposentar. E é isso que a gente faz na prática. Então, aquela pessoa que, vamos supor, você que vende, eu não vou falar o nome do produto, mas que vende aquele shake para regime, que tem como provar que você num mês comprou 300 shakes, no outro 200. É óbvio que ninguém toma 200 shakes no mês, nem 300. Então, é um início de prova documental. Depois, você tem testemunhas. Se você tiver muitas testemunhas, a gente pode tentar comprovar esse tempo de serviço. Para quê? Para a gente pedir sua aposentadoria. Porque eu recebo ligações de pessoas que estão há muito tempo sem contribuir e que não têm possibilidade de voltar a contribuir. Esse tipo de aposentadoria serve para aquelas pessoas que, vamos supor, você trabalhou 15 anos, só que você, de repente, você trabalhou os 15 anos, mas hoje você não trabalha mais, tá? Isso só pode ser feito, esse tempo, para quem não trabalhou mais, aí tudo bem. Então, você tem esse direito, dá para ser feito. Qualquer dúvida, me liga, eu vou deixar meus contatos. 3439-8585, repetindo, 3439-8585. O Facebook, Leis do Sucesso, tá? E o site www.ragosta.jur.adv.br. Gente, muito obrigada pela sua atenção. Semana que vem estaremos aqui às 8h30 no programa Leis do Sucesso. Obrigada, até lá, um abraço.